Qual é a chance de empresa dar certo no Brasil? No primeiro ano, 5%, que sobrevivem, né? 95% acaba. Olha a aposta que o cara faz. Quando o cara vai empreender, no primeiro ano ele está apostando 5 contra 95. Ganhar dinheiro no cara coroa é mais seguro do que empreender, que é 50% de chance. Tem mais chance de tu ganhar dinheiro jogando cara coroa do que empreendendo, estatisticamente. Só tem 3 maneiras de vender mais, né, turma? Se alguém conhecer uma quarta, vou ficar feliz de fazer uma V2 desse slide aqui. Ou tu vende mais vezes para o mesmo cliente, ou tu vende para mais clientes, ou tu vende mais produtos para o mesmo cliente. Em fraldas de 1 a 3 meses, recém-nascido, geralmente tem ação de cerveja junto com a fralda. Quem é que compra a fralda de recém-nascido? Pai ou mãe? O pai, a mãe tá desgraçado em casa, não tá dormindo. Ela não vai no supermercado para comprar a fralda de recém-nascido, ela não tem condição de ir no supermercado para comprar uma fralda de recém-nascido. E o pai que tá, né, naquela situação, cara, e tá dormindo, não sabe como reagir, não sabe, né, aquela coisa que tá acontecendo, o que ele tá pensando? Cara, vou tomar uma. Eles mapearam que o shopper, a situação dele, racional dele naquele momento, é propício para ele pegar uma indulgência como cerveja. Tudo é intencional. Bom, primeiro, é uma honra estar falando aqui com vocês. Obrigado pelo convite aí da Anshan. Obrigado, Fernando, aí também por ter me indicado para estar aqui nessa manhã com vocês. Bom, me chamo César Duro, sou CEO e fundador da Sellers, né, uma empresa de tecnologia baseada em Florianópolis hoje, né, ela nasceu, foi fundada lá, e a nossa solução basicamente é integrar e digitalizar todo o canal indireto das indústrias. Então a gente já atua com grandes indústrias, né, tal qual a Fruc, que é a nossa cliente, mas além da Fruc a gente tem Unilever, Bombril, Marilan, Galo, enfim, a gente tem uma série de grandes indústrias aí que a gente automatiza todo o canal indireto deles, fazem toda a gestão dos ativos, estoques, vendas, margem, tudo baseado nas nossas informações, na nossa tecnologia. E além dessa operação, a gente também tem uma fintech, né, que ajuda a operacionalizar crédito, né, e pagamentos para esse ecossistema. A gente tem 19 mil correntistas já na nossa solução, né, operando aí há mais de 5 anos com a Sellers. Bom, quero também dizer que hoje eu estou feliz de estar aqui em Porto Alegre, que eu me sinto camuflado, que é difícil eu falar aqui em Porto Alegre, geralmente eu estou em São Paulo, em outros lugares, e quando eu falo lá, o pessoal fala assim, cara, de onde é que tu é? Teu sotaque é diferente. E aqui pela primeira vez não me perguntaram isso, então eu me sinto super acolhido. Obrigado, pessoal, por isso. Pela primeira vez eu não tenho como negar, eu saí de Porto Alegre há muito tempo. Mas, cara, o sotaque do Porto Alegrês, ele mantém e não tem muito o que fazer, não faz parte. Bom, a minha tese aqui que eu queria trazer para vocês, um convite da Anshan, na verdade, foi para que eu trouxesse bastante questão mais de conteúdo, né? Então, um pouco mais de trazer um pouco mais de ferramenta, de conceito, de método, né? Então é onde eu vou basear minha explanação aqui e depois eu comento um pouquinho mais de informação. Mas me apresentando melhor, né? Quem sou eu, né? Eu sou parceiro de jornada da Lilian, a gente está há muitos anos juntos. A gente tem um casal de Shih Tzu, pelo menos um acha que é Shih Tzu, o outro não. Hoje ele está com 6 para 7 anos, tá? Mas ele continua achando que é o Shih Tzu, eu acho, porque tá sempre com um bicho, com um cachorro, com um passarinho, é impressionante. Né? Também sou melhor amigo do Theo e do meu sogro aí, né? Agora tô podendo estar mais perto do Grêmio, tá na Copa, agora vou fazer o quê? O ano também não é bom, mas, cara, a doença é impressionante, não adianta. Bom, além disso, gosto de fazer, né, atividade física, jiu-jitsu, enfim, gosto de viajar. Aquela ali é a minha talvez uma das viagens mais legais que eu fiz. Alguém já foi para Mendoza aqui? Já? Aqui fui eu com uma equipe de distribuidores da Betanin aqui. Alguém conhece a Betanin, indústria aqui? Né? Com a equipe de distribuidores da Betanin na época, a gente foi para Mendoza e eu coordenei essa ação na época. Eu era head de trade marketing lá na época, inteligência comercial e tudo mais, levei a turma para lá e a gente encontrou o Alejandro Viril, que é o enólogo-chefe da Catena Zapata. Eu cheguei lá para ele, eu falo um bom espanhol, mas naquele dia com umas 3 garrafas na cabeça, eu estava assim, impressionante mesmo, a fluidez do meu espanhol. Cheguei a convencer ele a me dar um autógrafo e cometi a loucura de falar para ele o seguinte, cara, escolhe uma garrafa, mas assim, se tu me autografar ela, eu quero comprar ela. Ele falou, tá bom. Depois que eu fui pensar no risco que eu tomei, cara, que ele podia ter escolhido uma garrafa para me arrebentar, né, no preço. Mas não, ele foi bonzinho comigo, comprei uma garrafa boa, eu tenho essa garrafa autografada dele até hoje em casa. E bom, gosto de assado, gosto desse tipo de coisa aí que acho que é natural aqui no Rio Grande do Sul.
Por que eu falo isso, né? Porque eu acho que quando a gente está falando de vendas, a gente está falando sobretudo, quando a gente fala de vendas B2B, a gente basicamente a gente pensa muito nas empresas, a gente pensa muito nessa relação mais fria, na relação do CNPJ. Só que na verdade por trás de toda empresa tem gente, né? Antes de eu falar aqui, quando eu falei para vocês que era de empresa de tecnologia, talvez alguns se conectaram, talvez outros nem tanto, mas quando tu começa a falar que, cara, tenho filho, sofre por algum time, ainda mais no Rio Grande do Sul, sofre por algum time, né? Gosta de vinho, gosta de viagem, começa assim, cara, esse cara não é tão diferente de mim assim, tem um ponto aqui que eu tenho em comum, tem outro que eu não tenho em comum, e no final do dia são esses pontos que regem as relações comerciais. Né? Então, quando a gente está falando de vendas B2B, a primeira quebra de paradigma que eu queria fazer é que a gente não tem que pensar absolutamente só na parte fria. Pelo contrário, a gente tem que pensar muito na parte humana. Hoje a nossa venda, o nosso software tem um ticket médio alto. Né? Para eu vender esse meu software, para quem é de tecnologia aqui e trabalha com ticket médio alto, nosso ciclo de vendas é 1 ano e meio para fazer negócio. Só que para fazer negócio em 1 ano e meio, basicamente, a gente constrói os negócios baseado em relacionamento. Porque no final do dia a gente compra e quer trabalhar com alguém que a gente confia. Sim ou não? Sim. Então quando a gente está falando de B2B, a gente está falando sobretudo de pessoas. Então por isso que eu gosto de fazer essa introdução, onde a gente começa a quebrar um pouquinho esse paradigma. Bom, falando da minha trajetória, vi tem gente que está claro aí, falei com o Luciano aqui que também, né, que está no ecossistema de telecomunicação. Eu comecei minha carreira na Vivo aqui em Porto Alegre, comecei aqui, atrás no balcão da Colombo de Guatemi. Né? Aqui a turma tem referência, não dá para falar. Na Colombo de Guatemi. Não existe mais a loja onde eu trabalhava. A loja que eu trabalhava hoje virou Nike, sei lá o que é ali, mas na época era lá em cima. Oi? Vivara agora? É? Numa esquina assim, né? Era ali a Colombo. Trabalhei lá, comecei a crescer lá e fui crescendo na Vivo, né? E basicamente o que me fez diferente na Vivo, em vendas, foi que eu não era um cara só da boa comunicação, que geralmente quando a gente fala do estigma do vendedor, a gente tem estigma da comunicação, do cara que convence, do cara que até enrola, né? Tem muito essa questão, dessa pejorativa da figura do vendedor. O que me fez diferente lá foi que eu estudava, gostava de estudar. Eu até hoje eu lembro dos termos. O Luciano estava conversando ali, falou de SVA, eu falei, cara, veio um gatilho na minha cabeça aqui, serviço de valor agregado. Né? Hoje no meu negócio não tem mais isso, né? Mas em telecomunicação é um linguajar. Mas na época eu estudava engenharia de telecomunicação, efeito handoff de antenas, quem é de telecomunicação aí talvez vai saber, né? De perda de sinal, de TDMA, Time Division of Multiple Access, CDMA, Code Division of Multiple Access, né? Que é o que a Vivo usava na época, inclusive. Né? Então, eu estudava bastante, eu usava esse argumentário para vender. Diferente dos meus colegas, muitas vezes, que eles eram mais do quebra-gelo, né? Daquela coisa assim, não, vamos lá, convencer, abraçar, dar o tapa, aquela coisa mais, né, soft skills. Eu tinha os soft skills, mas eu gostava mais do hard skill. Eu acho que é isso que a gente se diferencia em vendas, quando tu começa a entender que vendas é muito mais do que comunicação, é muito mais que relacionamento. É também hard skill, é também método, é também métrica, é também tudo isso. Né? Então, basicamente foi isso que me diferenciou. Eu saí de promotor para vendedor líder nacional, virei inteligência comercial da Vivo, fui para São Paulo pela Vivo, né? Fiz uma escalada muito boa na empresa, né? Foi uma empresa que me formou. Depois de lá eu fui para a WPP, que é o maior grupo de comunicação do mundo, e lá pela primeira vez eu tive acesso ao segmento de bens de consumo de alto giro, que é a turma do supermercado ali, que é a turma da Fruc, que é a turma da Bombril, que é a turma da Unilever, que é a turma da Colgate, que é a turma da Procter & Gamble, né, que é essa turma toda aí que é uma venda diferente. Então passei a ter contato com essa turma na WPP, onde eu fazia o programa de excelência, programa de loja perfeita das maiores empresas do mundo, que a WPP tinha as contas das maiores empresas do mundo. Então lá eu tive esse acesso e aprendi. E de lá, como todo bom gaúcho, uma hora que ia voltar para casa, eu recebi um convite para ir para a Betanin, que estava fazendo um movimento na época com a Integration, que é uma grande consultoria global. Estava estruturando uma área de trade marketing, e eu vim para cá para assumir essa área de trade marketing, já passado por Vivo, já passando por WPP, e eu cheguei aqui e tive um choque cultural, na minha cidade, tive um choque cultural corporativo. Porque quando eu cheguei aqui na Betanin, eu cheguei com um monte de ferramenta, com um monte de métrica, com um monte de ideia, com um monte de coisa para implementar. Eu falei com o meu chefe na época,
Eu falei, cara, qual é a tua visão sobre trade marketing? Como é que tu quer fazer isso? Como é que a gente pode fazer? Ele falou, tchê, eu não sei o que é esse tal de trade marketing que vocês estão falando aí. Cara, isso é coisa do Zafra. O Zafra tá enchendo o saco desse negócio de trade marketing. Aí, cara, vai lá falar com o Ioleto lá, ver o que ele quer. Eu, tá bom. E aí eu fui. E fui vencendo, fui ganhando confiança, fui construindo nessa jornada. E na Betania eu fiquei lá, né, 6 anos, quase 7. Mas de lá eu comecei com 2 pessoas no meu time. Saí de lá com 700 e poucas pessoas, toda a verba da área comercial, métrica, México, Latam, né, GTM, gerenciamento de categoria e uma série de coisas que eu construí lá. Então sou muito grato à história na Betania. E de lá na Betania eu identifiquei uma oportunidade. E essa oportunidade foi a mercado e basicamente reconstruir uma oferta tecnológica que eu tinha como cliente na época, mas que eu queria fazer diferente, que era levar tecnologia e dados para vendas, que é basicamente o que a gente vai falar aqui também, beleza? E aí nasce a Sellers, que eu já comentei um pouquinho aí para vocês. Bom, os números da Sellers hoje em dados, tá? Eu vou trazer os dados porque a gente vai basear muito a nossa fala em dados. Hoje, a gente tem de leitura dos nossos clientes, vendas, estoque, pedido, margem, produto, todas as informações que a gente tem. Hoje a gente tem dados de todo o território brasileiro. A gente tem dados de vendas de todo o território brasileiro. Só ano passado, a gente teve 45 bilhões de dados processados de vendas dentro da nossa solução. São mais de 530 distribuidores plugados, mandando dados para a gente todos os dias, de várias indústrias diferentes. Quase 100% de cobertura de cidades, 99,8%, para ser preciso. Podia falar no 100%, podia ter arredondado, mas número a gente não pode mascarar. Então, 99,8%. Estamos atrás desses 0,2 aí para ver quais são as cidades que a gente precisa plugar para ter dado de venda. Mais de 580 mil pontos de venda ativos e mais de 29 clientes ativos hoje, grandes indústrias que trabalham conosco, grandes grupos de distribuição do Brasil que trabalham conosco. Bom, falando aqui para vocês um pouquinho sobre por que venda hoje ela não é mais uma soft skill e por que venda é complexa. Justamente por causa dessa evolução do mercado competitivo. Quem aqui está antenado a IA? IA vai mudar o mercado competitivo sim ou sim? Tem chance. É sim ou sim, né? Só que quando eu estou falando de evolução do ambiente competitivo, não sei se vocês já pararam para fazer essa reflexão, mas todo o ambiente competitivo, e aí pode ser um ambiente competitivo de cadeira, de copo, de refrigerante, de água, de qualquer coisa, todo o ambiente competitivo ele nasce de produto. Toda vez que o mercado competitivo ele vai crescendo, ele vai tendo que se diferenciar de alguma forma. A primeira forma que geralmente os mercados se diferenciam é em preço, sim ou não? Primeira coisa, eu tenho um produto, vamos lá, lançou o iPad, abriu um mercado novo de tablet, não tinha nem esse mercado. iPad lançou, não tinha mercado, não existia esse mercado. Tablet. Aí veio o concorrente do iPad, da Samsung. Qual é o diferencial principal que ele ofereceu? Preço. Mas não adianta ter só preço. Depois o mercado começa a ficar acirrado, entra outras marcas, Motorola e por aí vai. O mercado tem que oferecer preço e qualidade. É fácil fazer produto? Não. É fácil fazer produto barato? Não. É fácil fazer produto barato com qualidade? Não. Mas só piora. Depois que os produtos são todos iguais, eu tenho qualidade, tenho tudo, isso pensa no negócio de vocês até em serviço, nosso negócio hoje é serviço, software é serviço, né? Eu tenho que me diferenciar por quê? Por serviço. Eu tenho que entregar o quê? O melhor serviço, melhor pós-venda, um SLA, eu tenho que entregar, né, uma melhor comunicação com o meu mercado, eu tenho que entregar para poder vender. Depois o diferencial da marca, depois o valor agregado, e depois dos grandes níveis de mercado aí, até em responsabilidade social, acaba sendo diferencial competitivo. E até relacionamento, no caso até de companhia aérea e por aí vai. Então vender não é simples, porque no mercado que ele só fica mais competitivo, vender não é simples. Vender é, acima de tudo, resolver as dores do mercado através da sua solução. Tem um livro que eu gosto bastante, infelizmente eu li há pouco tempo atrás, não faz muito, que é do Yuri Levine, alguém conhece? Que é o fundador do Waze, né? Yuri Levine tem um livro que fala, não apaixone-se pelo problema, apaixone-se pela solução. Desculpa, apaixone-se pelo problema, não pela solução.
que, em geral, quando a gente lança o nosso negócio, quando a gente lança o nosso produto, quando a gente lança o nosso serviço, a gente geralmente está apaixonado pela nossa ideia. A gente está apaixonado pela nossa solução. Só que ao longo do tempo eu paro de me apaixonar pelo problema. Qual é o problema do meu cliente que eu estou resolvendo? Qual é o problema desse cara que eu estou resolvendo? E para vender, o que a gente precisa começar a fazer, de forma ainda mais conceitual, eu preciso... Só tem 3 maneiras de vender mais, né, turma? Como é que eu faço para vender mais? Só tem 3 maneiras de vender mais. Se alguém conhecer uma quarta, vou ficar feliz de fazer uma V2 desse slide aqui. Mas eu só conheço 3. Só tem 3 maneiras de vender mais. Ou tu vende mais vezes para o mesmo cliente, ou tu vende para mais clientes, ou tu vende mais produtos para o mesmo cliente. Alguém conhece uma quarta? Quero vender mais na minha empresa. O que eu posso fazer? Meu plano básico, o que eu posso fazer? Vou vender mais vezes para os meus clientes? Tem essa oportunidade? Meu produto ele tem um ciclo curto, tem mais coisas para oferecer para esse cara? Posso vender mais vezes? Eu reponho, é um produto de reposição, é um serviço de reposição, é um serviço pontual, ad hoc que eu faço, que eu posso fazer outras coisas para esse cara, posso fazer mais vezes para esse cara? Como é que eu faço para abrir mais clientes? Como é que eu faço para poder medir o meu ICP? Alguém já ouviu falar em ICP? Turma de tech já ouviu falar? Ideal Customer Profile. Perfil ideal de comprador, de cliente. ICP. Por que isso é importante? Porque se eu não defino, não delimito a minha oferta, eu vou ter que estar sempre adaptando o meu produto para vender. E aí eu entro no ciclo, geralmente quando está precisando vender, puta cara, preciso vender a todo custo. Chega um cliente um pouco diferente do foco, esse cara pede um monte de ajuste e para não perder o faturamento vai lá e faz. E aí o que acontece? Tu perde tração, perde foco, tu tem que mexer na tua máquina de vendas, porque toda mudança do meu produto mexe na minha máquina de vendas. Se eu estou mudando meu ICP, eu mexo na minha máquina de vendas. Para vender para a indústria de bens de consumo de alto giro, é de um jeito. Na indústria, para dar o nosso exemplo, geralmente eu vendo para quem? Eu vendo para o diretor comercial, que é quem toma a decisão, eu vendo para o líder da área do canal indireto, do meu caso. Mas eu tenho outro produto para distribuidor, que é o mesmo produto. Exatamente o mesmo produto. Tecnologicamente é a mesma plataforma. Só que eu não estou fazendo a mesma venda. Quando eu vendo para o distribuidor, meu ciclo é outro. O distribuidor é uma empresa que fatura até 50 milhões por mês na média. São grandes empresas, né, de revenda. Só que geralmente é o dono com que eu falo. A tomada de decisão de um executivo é diferente de um dono, concorda com isso, sim ou não? O meu gatilho para o executivo é resolver um problema, é criar um case, é melhorar o resultado dele. Para o dono, é ganhar dinheiro, é reduzir custo. Ele tem outras demandas, ele tem outros gatilhos. Minha máquina de venda é diferente. Então, quando eu vou cascatear só esses 3 pilares, eu começo a ter um desdobramento importante já de metodologia de vendas. Venda mais produtos para os meus clientes. Tem essa possibilidade? Posso construir mais produtos, se eu sou serviço, por exemplo. Eu posso ter mais dores do meu cliente que eu posso construir para poder expandir, mas olhando para o mesmo cliente. E vendas, além de tudo, como eu falei para vocês, tem um componente emocional. Aqui tem 2 caras, que é um tema que eu gosto bastante, economia comportamental. Alguém já ouviu falar? Economia comportamental. São 2 caras que eu até falei para o Luciano no início ali, que a gente estava batendo um papo, sobre SVA, e eu falei do que aconteceu comigo, né? Comecei a vender pra caramba SVA, que era um seguro na época. Comecei a vender bastante, aquilo me destacou, e eu cresci na empresa e fui para a inteligência comercial e o resto aconteceu. Só que o que fez com que eu me movimentasse? Uma campanha, que é um estímulo. Então, quando a gente está falando de venda, a gente está falando também de estímulo. Como é que eu embalo estímulos? Quem são os pontos que eu preciso estimular? É o vendedor? É o comprador? No caso de uma empresa de bem de consumo, é o ponto de venda? O ponto de venda, no caso de uma empresa de bem de consumo de supermercado, ela vende sozinha.
Não tem lá um vendedor oferecendo fruque na gôndola. Tu tem que olhar e tu tem que decidir por fruque. Só que para te decidir por fruque tem que ter um impacto visual, um estímulo visual. Tá bonita a apresentação da fruque lá? Tá organizada? Tem uma tira de gôndola? O preço tá legal? Qual é o estímulo que tu vai construir para aquela oferta ser captada? Então, estímulo em cima de tudo. Esses dois caras, eles basicamente fundaram a economia comportamental, que é o Daniel Kahneman e o Richard Thaler. E o mais interessante é que o Kahneman, por exemplo, ele tem um livro famoso pra caramba, que é o... Rápido e Devagar. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, né? Alguém já leu? Além do colega? Já leu? Já leu? Cara, é um livro muito bom, chato pra caceta. Essa é verdade. Obrigado. Recomendo não mente que assim, nossa, não, é super gostoso. Não, é chato pra caramba. Mas se tu aguentar até o final, ele é bom. ele é bom. Que ele tem uma densidade muito grande. Ele fala, né, ele provou que os humanos não são racionais. Não tomam decisões racionais. É aquela velha máxima, né? Vai empreender. Qual é a chance de empresa dar certo no Brasil? Percentualmente. Quantas abrem, quantas fecham? Em um ano, 5%. 5%. No primeiro ano. No primeiro ano, 5%. Que sobrevivem, né? 95% acaba. Olha a aposta que o cara faz. Quando o cara vai empreender, no primeiro ano ele está apostando 5 contra 95. 5 contra 95. Só doido. Só que aí vamos falar de um outro aspecto. Cara ou coroa? Alguém já jogou? Ganhar dinheiro no cara coroa é mais seguro do que empreender. Que é 50% de chance. É cara ou coroa. Saca? Tem mais chance de tu ganhar dinheiro jogando cara coroa do que empreendendo, estatisticamente. Só que o que ele fala é que a gente não toma decisão baseada só em racional. É 5 contra 95, é 50 contra 50. A decisão não está só aí. A decisão tem muito mais camadas. Tu quer impactar, o que tu está almejando, qual é o teu propósito. Aí tem muitas camadas que não são 95, 5, 50, 50. Se fosse, ia estar todo mundo jogando cara coroa aí na rua. Não é assim. Né? Então, o que ele trouxe é isso. Ele trouxe que tem muito mais decisão emocional por trás disso. E o Thaler também criou o conceito de nudge, que é um outro livro muito bom. Esse sim é gostoso de ler. Quem ainda não leu, sugiro. Nudge, que vem de cutucão, que é estímulo, em última análise. Né? Que é dar uma cutucada, uma estimulada, tipo, ó, vai pra lá. Né? Vai indo, vai avançando. Então ele traz toda uma tese sobre estímulos, sobre como estímulos mudam o jogo. Tá, César, mas a gente está falando de vendas B2B e a gente está falando de economia comportamental o tempo inteiro em vendas B2B. Como é que são os meus planos de incentivos? São planos de estímulos. Já pararam para pensar sobre isso? Quando eu estou dando um desconto, eu estou fazendo o quê? Quando eu estou dando um prazo, eu estou fazendo o quê? Tudo é estímulo. Mas vocês já pararam para fazer o framework de estímulo no produto de vocês? Cara, estruturalmente, criar os planos de incentivo ou de estímulos fazem parte da ciência de vendas. Porque a economia comportamental já traz isso há bastante tempo. E a gente faz isso de maneira inconsciente e empírica. A gente nunca fez de maneira estruturada. Quais são os estímulos que mais rendem payback? A gente fala, tem alguém da turma de SEO aqui, né? Acho que falou por aqui. SEO. SEO é a melhor ação definitivamente? Talvez. Depende da oferta, depende do público, depende do segmento, depende. No meu caso, por exemplo, que o nosso ticket, por exemplo, de software, hoje tem em torno de 50 mil por mês. A nossa solução. Cara, o cara recebeu o impacto de SEO, entrar num clique e comprar um produto de 50 mil por mês? Difícil. Eu posso usar SEO para outras coisas. Se eu quiser criar branding, se eu quiser criar, enfim, reforço de marca, se eu quiser criar posicionamento, aí faz sentido. Mas para vender o meu ticket, talvez não dê payback. Então eu tenho que saber quais são os estímulos que eu posso aplicar e qual é o payback de cada um. E com isso eu consigo fazer inclusive um forecast pro próximo ano. Baseado em quanto eu vou investir, aonde eu vou investir e quanto eu posso chegar, baseado no delta que cada coisa dessa gera para mim. São alavancas de vendas.
Bom, um estímulo é um elemento artificial para mudar um comportamento natural. Basicamente a definição é essa. Eu tenho um comportamento natural, eu todo dia vou lá, abro a geladeira e como chocolate. Meu filho vai lá toda vez, abre a geladeira e pega chocolate. Se eu quiser mudar esse comportamento, o que eu tenho que fazer? Tirar o chocolate. E botar brócolis, sei lá. Se ele abrir a geladeira e ele tiver só brócolis, ele vai procurar o chocolate. No primeiro momento, o comportamento natural dele estava sendo buscar o chocolate. Só que vou ter que quebrar, eu vou ter que criar um elemento artificial, que é o seguinte, cara, some com o chocolate, coloca o brócolis e deixa a vida levar, até que ele aprenda a comer brócolis. É estímulo. Dá um exemplo para vocês de quanto isso é importante. A gente fez um projeto para a Mars. Quem sabe quem é a Mars? Mars, ela é dona das marcas, várias marcas, mas a Mars Pet, ela é dona da Whiskas, Pedigree, né? essa turma aí. Lá no início dos anos 2010, a gente fez um estudo para eles de um setor que ainda estava em evolução no Brasil, que era o pet shop. Né? Teve um boom da pet shop, né? naquela época, e basicamente o que a gente estudou na pet shop era como é que vendia dentro da pet shop, se o nosso conceito até então era de supermercado. Porque quando tu compra no supermercado, tu compra baseado num estímulo. Quando tu compra na pet shop, tu tá baseado em outro. Como assim, César? São gôndolas igual? Mais ou menos. Quando tu vai comprar no supermercado, tu basicamente, tu tá na linha dos olhos, com um carrinho, tá tomando decisão que tá aqui, e baseado no instinto teu. Quando tu vai para uma pet shop, tu tem clusters diferentes de público. Por exemplo, tem o dono de cachorro. Sabe o que é um dono de cachorro? É o cara que não deixa o cachorro nem entrar em casa. Tira esse cachorro daqui. Comida. É o que sobrou. Né? Água, quando lembra. E vai embora. E tá vivendo. Num extremo é o dono de cachorro. No outro extremo é o pai de cachorro. Pai de cachorro chama de filho. Põe em casa, leva na pet, dá banho, com a roupinha, deita na cama, tira foto, tira muita foto. O que mais tem no celular é foto do cachorro, né? Tá, César, mas o que tu quer dizer com isso? Que são perfis de compra diferentes. Tu entende que o dono de cachorro, ele não vai comprar da mesma forma que o pai de cachorro. Sim ou não? A oferta do brinquedinho da pet, o dono de cachorro vai comprar? Provavelmente não. O pai de cachorro? Provavelmente sim. Mas quem é que influencia o pai de cachorro a comprar? O cachorro. Não! O cachorro. O cachorro. Porque a cena é a seguinte, ele entra na pet shop e fala assim, ai, filhinho, você gostou? Ai, tá balançando o rabinho. Ai, gostou? Quer que o papai leve? Acho que é só se a mãe deixar. Só que o que acontece com isso? Esse estímulo muda completamente a disposição da loja. Se eu quero vender os produtos de maior margem, onde é que eu tenho que botar o produto? Na linha dos olhos que vem no supermercado? No chão. No chão. Tu tem que entender que o gatilho de estímulo é outro. Faz sentido para vocês? Cara, a venda tá toda nesse lugar. Tem muitas camadas de fazer vender. No nosso caso ali, a gente olha, né, dando o exemplo do nosso segmento, a gente olha aí para quem fala de supermercado, a gente olha para o shopper, que é o cara que compra, não necessariamente consome, são decisões diferentes também. Quando tu é consumidor daquela marca, tu aceita pagar mais caro. Quando tu é shopper, tu pegou uma lista para ir comprar, aquela marca não tem mesmo valor para ti. Isso acontece, por exemplo, não sei se vocês já observaram, mas em fraldas de 1 a 3 meses recém-nascido, geralmente tem ação de cerveja junto com a fralda. Vocês vão lembrar de mim para vocês fazerem isso. Geralmente tem ação de cerveja junto com a fralda. Por quê? Quem é que compra a fralda de recém-nascido? O pai ou a mãe? O pai, a mãe está desgraçada em casa. Não está dormindo. Tá ruim, ela tá dizendo, pelo amor de Deus, eu só quero dormir. Olheira. Ela não vai no supermercado para comprar a fralda de recém-nascido. Ela não tem condição de ir no supermercado para comprar uma fralda de recém-nascido. Então quem compra? É o pai.
E o pai que tá, né, naquela situação, cara, e tá dormindo, não sabe como reagir, não sabe, né, aquela coisa que tá acontecendo, o que ele tá pensando? Cara, vou tomar uma. Vou tomar uma. O que os caras fazem? Eles mapearam que o shopper, a situação dele, racional dele naquele momento, é propício para ele pegar uma indulgência como cerveja. Tudo é intencional. Tudo que acontece nesse ecossistema é intencional. E aí tu tem um estímulo para o shopper, aí tem estímulo para o ponto de venda, que é a ação promocional, que é a degustadora, que é a comunicação, que é o tabloide, que tem uma porrada de estímulo. E tem o estímulo para a equipe de vendas. Premiação, comissão, campanha, concurso, ou até prazo, preço, dependendo da situação, que ele vai oferecer para o cliente dele, para fechar o negócio e ele bater a comissão dele. Tudo isso é um ecossistema de estímulo. Bom, e de maneira organizada, tu começa a transformar esses estímulos em frameworks de negócio. Então, no nosso segmento, a gente tem um ritual que chama JBP, Joint Business Plan. Que num mercado maduro de negócio como de indústria e supermercado, os dois sentam na mesa hoje em dia, coisa recente, né, Fernando? Não é uma coisa de 10 anos, uma coisa de 3 anos, talvez tenha ganhado força. Que agora eles sentam na frente um com o outro, em vez de fazer uma transação de, cara, me dá desconto. Não, isso. O cara senta, cara, olha só, qual é a margem que tu precisa? Cara, minha meta de margem é essa, a minha é essa. Só que eu tenho esse foco de desenvolvimento, preciso 10 espaços na categoria. Tá, então tá. Vamos fazer uma ação comercial assim, desse jeito, pra gente poder gatilhar. E se gatilho, te dou um percentual, a gente fecha um acordo, porque... Vamos organizar esse rolê? Nesse nível de metodologia. Acordo comercial, plano de vendas e, num olhar de um segmento desse como é maduro, é um relacionamento de longo prazo. Que eu estou criando alinhamentos de visão, de propósito, de interesses, porque são transações, é B2B. São transações. Tem uma empresa esperando uma coisa de um lado, outra empresa esperando outra do outro. São transações. E agora, para a gente entrar só numa parte mais final... Quanto tempo eu tenho? Só para eu saber se eu acelero mais ou dou ênfase em mais algum ponto aqui. Pode usar meu tempo, César. Falar que tá dando aula. Não, tranquilo. Eu me adequo aqui. Vai falando que a gente... 15. Tá, fechou. Só para saber se eu aprofundo mais algum ponto ou não. Beleza. Mas como é que a gente traduz isso tudo, turma, em ferramenta? Vocês já pensaram, por exemplo, em carteirizar a carteira de vocês, em pontuar um fator estratégico dos clientes de vocês? Como assim, César? Isso aqui é um conceito que chama Shopability. Ele vem de uma metodologia que é chamada Sales Efficiency. Shopability é o quê? É eu dizer... combinar com o meu público, combinar com o meu time, aonde nasce o sol. Como assim, César, aonde nasce o sol? Vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Juro para vocês que não é papo de coach. Juro para vocês que não é seita. Juro para vocês, eu vou pedir uma coisa com carinho para vocês. Se vocês puderem fechar o olho agora, a gente está na Dom Pedro, na subida do Dom Pedro. Nós estamos virados para o Parcão, né? Sentido Parcão para cá. Beleza. Fechem o olho. E agora, baseado onde a gente está, aponta e sem abrir o olho, sem baixar o braço, aponta para onde você acha que nasce o sol. Aponta, todo mundo. Aponta. Isso. Mantém o olho fechado. Mantém o braço levantado. Agora, sem baixar o braço, abre o olho e olha para o coleguinha. Pode baixar. Hã? Eu adoro essa pergunta. Essa pergunta que eu mais adoro. Nós acertamos, César, para onde é que nós somos? Não faço ideia. Eu não faço ideia. Mas isso é o menos importante. Quando a gente está falando de uma equipe de vendas, quando a gente está falando de uma estratégia, o mais importante é a gente estar todo mundo remando do mesmo lado. Se a gente combinar que o sol nasce para lá, é para lá que a gente vai. Só que se eu deixo aberto esse negócio, cada um vai apontar para onde acha que nasce o sol. E o que vai acontecer? É uma confusão. Como assim, César? O que tu quer dizer com isso? Turma, hoje, pensa na carteira de cliente de vocês, tá? Pensa na carteira de cliente de vocês. Qual é
fazer uma pergunta aqui. Diego, qual é o teu melhor cliente? Não precisa falar o nome, pode dar o segmento. Qual é o teu melhor cliente? O que ele é? Celulose. Celulose. Tá, e por que ele é teu melhor cliente? Tem maior ticket, maior margem. Maior ticket, maior margem. Show. Pô, tu Diego também não. Ou o Bruno, então. Eu ia no Diego. Bruno, qual é o teu melhor cliente? Revenda agrícola. Por quê? Consigo implementar o trabalho com ele. Consegue implementar o trabalho com ele. Ô, Bernardo, qual é o teu melhor cliente? É um atacado. Atacado por quê? Volume e margem. Volume e margem. Normalmente conflita, né? Não vem junto. Às vezes conflita. Mas baseado nesses 3 pontos aqui, tem 3 pontos que um pouco mais parecido, um pouco mais diferente e tal. Qual desses pontos aqui que é o certo, pessoal? Todos? Não sei. Não importa. O importa é a gente saber qual é o nosso certo. Se vocês forem pegar a carteira de cliente de vocês, fazer esse exercício com a equipe de vocês, provavelmente vocês vão escutar 2, 3 nomes diferentes. E vão dar 2, 3 razões diferentes para vocês. Um vai dizer que é por margem mix, outro vai falar que é por relacionamento, outro vai falar que é por potencial de crescimento. Ó, esse cliente é grande, só ainda não é grande com a gente. Então, o nosso melhor cliente é esse aqui, ó, tem expansão. Qual desses 3 cenários é o mais certo? Não sei. A questão é que tu tem que definir. Tu entende que o melhor cliente é uma pergunta subjetiva. Faz sentido para vocês? Porque o melhor depende da perspectiva. É subjetivo. O importante não é saber qual é o melhor, é saber qual é o melhor baseado em critérios objetivos. Como é que eu traduzo a subjetividade em objetividade? Criando uma ferramenta como essa. Eu vou lá e fatio qual é, na minha visão como negócio, o meu perfil estratégico de cliente. E eu fatio isso e pontuo. E com essa pontuação eu crio score. E com o score eu crio o plano de ação. Como assim, César? Olha esse exemplo. Aqui, baseado em venda de produto, tá? Venda de produto. A Panfácil lá, por exemplo, que ele falou em atacado, tá? Panfácil, vê se faz sentido para ti. Quantidade de SKUs que um cliente compra, se ele compra mais, ele não é potencialmente melhor para a companhia? Por quê? Porque ele reduz risco de dependência, eu não sou tão commodity assim. Ele tem uma extensão de linha, tem uma extensão de produtos, então ele tem o meu portfólio, então quantidade de produtos para mim é estratégico, sim ou não? Eficiência do custo do vendedor, eficiência da logística, Tudo que desdobra baseado nisso, né? Então é importante, legal. Margem é importante, sim ou não? Por favor. Frequência é importante, sim ou não? No meu caso, sim. No teu caso, sim. No caso de indústria de bens de consumo, frequência é importante. Se esse cara compra de mim a cada 6 meses, algum problema tem. Se esse cara compra de mim toda semana, putz, esse cara é mais importante para mim. Sim ou não? Então, eu posso dizer o seguinte, olha, para a minha companhia, para o meu cenário, o melhor para mim é os clientes, eles são baseados em quantidade de tipo de produto que ele compra, margem que ele deixa e frequência que ele faz. Show! Agora, o que eu faço depois que eu defino isso? Eu crio um parâmetro. Neste exemplo hipotético aqui, eu estou dizendo que de 100 pontos, 40 pontos é por quantidade de SKU. Eu estou dizendo que por margem é 35. Estou dizendo que o segundo item é margem. Estou dizendo que o terceiro é frequência. E aí eu crio um range de pontuação. Olha, de X a X produtos, tantos pontos, que é 35% da pontuação. De X a X produtos, tantos pontos, que é 60% da pontuação. E quando ele atinge todo o resto, é 100 pontos. Quando eu aplico isso e rodo na minha carteira, eu passo a ter uma divisão que eu consigo enquadrar o seguinte. O cara que tem o maior score estratégico anda para cá e o cara que tiver o maior faturamento anda para cá. Então, o cara com maior potencial estratégico e faturamento, ele está onde? Ele está aqui. Ele tá aqui. E aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo clusterizar minha ação. Vou dizer o seguinte, ó, turma, todo cliente que cair em A1, que é o score alto, faturamento alto, eu tenho que ter ação de blindagem, eu tenho que ter ação de ação comercial, produto especial, atendimento. Lá na Fruc, por exemplo, o Fernando, um cara ocupado, ele não consegue ter em todos os clientes, mas desses caras aqui, eles querem falar com o diretor. Esse aqui, o diretor tá lá, apertando a mão. Tu vai lá no COC lá, Fernando, sim ou não? Sim. E no Zafari? Tem que estar. Tem que estar. Consegue ir no cara pequenininho que compra de vez em quando e não consegue.
Compra pouquinho, quase não compra, compra de vez em quando, compra pouco produto, deixa pouca margem. Cara, esse aqui o Fernando manda os caras ir lá, velho. Cria um plano para melhorar a margem, para melhorar o faturamento, para melhorar a frequência, para melhorar o SKU, para ele andar para cá. Entende quando começa a equalizar, tu tira do subjetivo e traz para o objetivo? Isso vale para qualquer negócio. Aqui é um exemplo para o negócio bem de consumo. Para o negócio bem de consumo. Mas a gente aplica isso, por exemplo, para o nosso negócio lá na Sellers, a gente tem essa clusterização. Eu sei qual é o meu cliente, blindagem, plano de revisão, ação de sellout, plano de melhoria, eu sei qual é esses caras. Eu sei qual é o range de ação que eu tenho por cada um deles. Por exemplo, a gente tem um evento que a gente chama de Sellers Day, que a gente produz lá no nosso escritório, em Florianópolis. A gente pega um streaming online, equipe, agência, faz o link, faz a divulgação e a gente monta um evento para o nosso cliente. Para fazer lançamento, a gente presta serviço. Por que, César? Porque ele está nesse quadrante aqui. Está dentro do meu custo de servir. Está dentro da minha margem de operação. Quando eu faço meu forecast, eu já considero isso aqui. Eu começo a criar planos e programas para cada um desses caras. Aqui é um desdobramento prático. Pode ser feito em Excel, pode ser feito em PPT. Fiz lá meus quadrantes, quantos clientes eu tenho aqui, qual é o delta. O cara podia pegar 40 pontos, ele pegou 12. Podia pegar 40, pegou 35. Qual é o gap? 22,75. Aqui não teve gap, ele bateu. Aqui ele teve o gap de 3,75. Cara, para esse grupo de cliente aqui, eu vou atacar em markup, em margem. Vou primeiro resolver a pontuação desse cara nesse quadrante aqui. Depois eu resolvo o resto. Te ajuda até de dar foco para ação. Para melhorar, para rampar, para equalizar a tua carteira, para potencializar o teu resultado. Que fala de evolução de carteira. Essa daqui é uma coisa que eu acho que vale para todos vocês. Alguém já usa o conceito de receita, frequência e valor na empresa? Isso é bem característico de CRM. Vale super a pena, tá? Que é tu entender qual é a recência, ou seja, qual é a última vez que eu tive contato ou venda com aquele cliente. Qual é a frequência que ele volta a se relacionar comigo. E qual é o valor. E o valor pode ser dinheiro, pode ser quantidade, pode ser produto. O valor vocês definem qual é o mais importante. Mas recência e frequência são dois conceitos estabelecidos. Tu pontua isso e tu consegue criar uma métrica para o teu time de vendas baseado em RFV. Teu time de CS. A Anshan tem CS aqui, né? Se eu tenho um RFV de ponto de contato, eu consigo medir relacionamento. Para ver como é que tá, como é que não tá. E aqui, vendas é matemática, né, turma? Eu falo que vender não é uma linha de despesa. Quando vai fazer despesa de marketing, vendas não é despesa. É centro de investimento. Desde que tu consiga basear em conceito financeiro. Cara, se eu for botar um dinheiro numa ação X, eu tenho que fazer a seguinte conta. Quanto que ela vai me incrementar de receita, ou seja, acima do que eu já estou esperando, que eu já estou fazendo, ou seja, dinheiro novo, é dinheiro para dinheiro novo. Quanto é que eu estou esperando adicionar de receita, qual é a margem que isso deve me gerar baseado no meu produto que eu vou fazer oferta. Tiro o custo do investimento e divido pelo custo de investimento. Assim eu tenho o ratio comercial, o ROI comercial, melhor dizendo. O ROI comercial. Eu consigo basear e entender as minhas alavancas. Um evento pode trazer um payback X, uma outra ação, um outro payback, e assim eu começo a entender qual funciona para cada cenário. E eu começo a mapear minhas alavancas de vendas e meus programas de estímulos. E aí com isso tu consegue fazer planejamento para o outro ano de vendas, por exemplo. Cara, eu quero crescer 20%, quais são as minhas melhores ações, quanto é que eu tenho que botar de dinheiro. Eu já sei, eu já tenho basicamente meu forecast ali definido para poder desenhar o meu próximo ano. Campanha funciona assim também, ó. Só para dar um último ponto. Campanha, sempre, toda vez que vocês forem desenhar uma campanha de vendas, vocês têm que entender que a campanha de vendas ela pega a venda num ponto A, que é o ponto habitual, e ela tem a tendência de, depois da campanha, levar ponto C, que é o ponto inorgânico, que é aquele que está estimulado, né? Está botando dinheiro, está estimulado, está inorgânico. Vai para ponto C. Por que para ponto C? Porque depois que tu tira a campanha, geralmente fica um residual, que a gente chama de ponto B. Então tu tirou teu ponto de venda daqui, teu linha habitual daqui, tu colocou para cá, estimulado da campanha, e tu tirou a campanha, geralmente ela vem para cá. Só que assim como todo bom relacionamento, ela precisa ser mantido.
Se tu abandonar isso aqui, ela vai voltar para o ponto A. Agora, se tu cria um programa amarrado, esse mês eu faço esse aqui, no outro mês eu faço esse cara aqui. Quando estiver caindo esse aqui está subindo, depois eu volto. E eu pego o ponto B, o ponto C, e eu vou construindo uma rampinha para oferta de produto. Aqui, no exemplo da Fruc lá, né? Eu vou fazer uma com Contém, com Citrus, e por aí vai. Posso ir construindo esse cenário aqui e vou dizendo para onde é que eu vou direcionando o meu dinheiro. Deixa eu pegar aqui um último conceito, só para ficar aqui dentro do tempo, que é o conceito de ratio. Tá? Esse aqui é um conceito que eu acho que ele é bem válido, ele é pouco falado, mas é um conceito bem válido. Qual é o payback da tua equipe comercial? Alguém já fez essa conta? Qual é o ratio da tua equipe comercial? Qual o payback que ela traz? Ratio ele é basicamente o quê? Tu pega o que o conceito chama de on-target earnings, que é todo o ganho da pessoa, salário, premiação, comissão, tudo. Pega todo o custo dela. E aí tu divide pela margem que ele está te gerando de serviço ou de produto. O cara vendeu 100 mil. É 100 mil que ele está botando de margem na companhia, sim ou não? Não. Então, se ele vendeu 100 mil e está botando 25 mil de margem, eu tenho que dividir o seguinte, cara, esse cara eu estou pagando quanto para ele? Eu estou pagando 5 pau, com tudo eu estou pagando 5 mil. Ele está trazendo 25 de margem, ele tem um rate de 5. Entendeu? Se eu estou pagando 5 mil para ele e está me trazendo 25, 5 por 25, ele tem um rate de 5, 5x. Qual é o ideal, César? O ideal é entre 8 e 12. É o ideal. Porque se vocês forem fazer um DRE da carteira de vendas de vocês, esse número ficaria em torno de 5 a 8% do custo da venda. De 8 a 12. Acima de 12, a gente também chama atenção. Por exemplo, num rate de 20x, talvez você está concentrando demais as vendas num único cara. Quantas vezes tem um cara que é um outlier, que é um cara que vende pra caramba, que ele está voando sozinho e tudo mais, e aí esse cara recebe uma proposta de alguma coisa a mais e vai embora? E aí como é que fica o teu resultado? Quanto tempo tu demora para rampar para chegar no mesmo lugar? Só que se tu não está olhando para essa métrica aqui, tu está deixando acontecer. Quando tu olha para essa métrica aqui, tu tem duas maneiras de tu reduzir o ratio. Ou diminuindo a carteira, divide a carteira do cara, ou aumenta o salário. Aumenta o salário. Se tu aumenta o salário, tu retém. De alguma forma, tu tá reduzindo o teu risco. Fez sentido? Boa. Para finalizar aqui, turma, tem bastante portfólio, tem bastante ferramenta, tem curva ABC de produto de carteira, tem RFV, tem potencial, tem gargalo, tem redução de distância, de gap, de meta, tem objetivos, né? E tem tudo isso, para finalizar aqui para vocês, com tudo isso vocês podem ver que vendas é dados pra caramba, é métrica pra caramba, é indicador pra caramba, e isso eu só falei de uma camada pequena. Se a gente for entrar em ABM, Account Based Marketing, se a gente for entrar em outros métodos de vendas, tem outras camadas ainda que dá para aprofundar. Mas o ponto principal é o seguinte, venda B2B, o que a gente tem que pensar é método, é cálculo, é indicador, é estímulo, é o lado racional, o lado hard skill, mas tem um lado soft skill, que é o estímulo, que é a economia comportamental, que é as pessoas, que são essas distribuições que fazem parte dessa jornada. Quando a gente consegue equacionar tudo isso, a gente começa agora, nesse mundo novo, a trazer IA. Hoje, por exemplo, na Sellers, como a gente tem dados de coisa pra caramba, interação de usuário, informação, check-in de loja, foto, pesquisa de preço, verba comercial, transação, a gente tem muito dado. A gente trouxe no ano passado, a gente contratou o nosso atual CTO, ele veio do mercado americano, tá há 20 anos atuando no mercado americano, e ele veio para construir a nossa IA. Então a Sellers, ela juntou toda essa base de informação, todos esses métodos, essas métricas e tudo mais, e a gente construiu a primeira IA de nicho, é uma IA de vendas de bem de consumo, né, para o canal indireto, para bem de consumo, que a gente está disponibilizando para o mercado agora, que é o Sellers OS, que é onde a gente traz o layer de dados, que a gente traz o Cell Maestro, que é o agente que direciona a venda, que ajuda o vendedor a fazer a melhor oferta,
a fazer o cálculo de payback, a trazer mais resultado operacional e financeiro para o nosso cliente. O Sellers Score, que é o nosso score de crédito. Então hoje a gente tem uma operação de fintech que começa a fazer antecipação de recebíveis, oferta de crédito, através da nossa FDIC para o varejo, né, que é baseado no score de crédito, que hoje eu tenho tanto dado do distribuidor que eu sei a saúde financeira dele melhor que o Itaú. Eu consigo saber se o distribuidor ele tem estoque, quanto ele tem de estoque, qual é a margem que ele tem, qual é o prazo que ele tem, qual é o que está no mercado, como é que está a restrição dele no mercado. Eu consigo calcular isso e eu consigo ofertar um crédito mais direcionado. E o nosso Sellers Bank aí, basicamente é o que a gente organizou de dados, ou seja, isso aqui, gente, só finalizo dizendo que vender isso, né? Vendendo é muito dado, é muito método, é muito framework, e quando tu potencializa isso, tu gera efeitos gigantes no mercado do negócio. Então, quando vocês olharem para vendas, esquece aquele cara que é bom de papo, esquece aquele cara que é bom de convencimento, de quebra-gelo, e pensa em metodologia. Pensa em como é que eu posso metrificar toda a minha área comercial. E aí, baseado nisso, tem um motor de vendas. Bom, para quem quiser nos seguir mais, a gente tem uma linha de podcast que é o Sellerscast. Depois, se vocês quiserem ir no Spotify, aí no YouTube, a gente tem mais de 70 episódios gravados de entrevista a lideranças da indústria, do canal de distribuição, grandes executivos do Brasil inteiro. O Fernando é um deles, né? O Fernando, a gente tem um episódio gravado aí. A gente tem vários clientes, M. Dias Branco, Unilever, o Head Global de dados da Unilever já gravou conosco, enfim, tem bastante conteúdo bom lá, espero que vocês gostem. E é isso, para quem quiser me seguir no LinkedIn, fica à vontade, fica aqui o link também, a gente pode falar também um pouquinho mais no final do evento. Valeu, turma, obrigado. Muito obrigada, César.